Fala galera, paz do Senhor, Paulo mais uma vez por aqui, somos ID e é isso aí, né? Nós estamos aqui num sítio, nós vamos falar acerca de processo, mas antes de nós começarmos a tratar sobre esse assunto, eu quero te convidar você a se inscrever no nosso canal, a compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas. É isso aí, somos ID, essa é a nossa missão. Você quer aprender sobre processo? Você quer aprender sobre a palavra de Deus? Pois bem, eu estou num lugar muito bacana aqui no Amazonas do Norte, especificamente na cidade de Carauari, para te mostrar algo bem legal, onde nós vamos fazer uma analogia acerca de processo. E eu quero te convidar. Então, roda a vinheta, é ID na cabeça e vamos lá. Pois bem, pessoal, o lugar onde nós estamos é conhecido como Casa de Farinha. Talvez você compre tudo isso pronto já no supermercado e você não sabe o processo que isso leva. Pois bem, nós estamos num lugar onde, né, muitas vezes, ou na maioria das vezes, ou sempre também, antigamente, né, os grupos indígenas usavam outra forma, né, de fazer o trabalho, mas aí veio a tecnologia, querendo ou não tem um pouco de tecnologia nisso aqui, e aí começa o processo da farinha. Então, nesse lugar aqui é onde eles vêm, né, os trabalhadores da área rural, eles vêm, colocam aqui a mandioca, depois de passar pelo processo de limpeza, depois de passar pelo processo de raspagem da mandioca, e aí eles colocam ela aqui, né? Depois de depositada a mandioca aqui, nesse setor aqui, ó, bem aqui fica um motor, ok? Bem aqui fica um motor. Agora dá uma rodada por ali, Adão. Vamos lá. Deixa eu ir aqui explicar para vocês. Bem aqui fica um motor, né? Atrás do motor tem como se fosse uma pecinha que encaixa, né? Uma correia conhecida como polia. E aqui eles colocam aqui nessa outra pecinha aqui. E aqui tem um negócio chamado bola, né? Que até hoje eu não entendi porque a bola tem o formato do cilindro. E é isso aqui, ó. Então, o que acontece o processo aqui? A mandioca, depois de limpa, depois de lavada, ela vem por aqui, e o motor ele faz esse processo girar, essa polia, e assim a mandioca vai sendo, né, toda triturada, né? Esse é um processo que eles chamam de servar a mandioca, e aí ela cai toda aqui nessa área, né? Ela cai toda aqui nessa área. Passado esse período, a mandioca ela vai entrar para um outro processo. E esse processo é o processo chamado prensa. Então esse processo chamado prensa, vem aqui, eles colocam a mandioca, né, a massa da mandioca em alguns sacos de jutas. E aí eles fazem um chiqueirinho, um cercadinho e colocam aqui, colocam um peso, né, em cima disso. E aí essa madeira aqui, ó, ela ajuda em outro processo. O processo que ela vai ajudar é um processo de prensar, para sair todo aquele suco da mandioca, para ela ficar bem seca, para ir partir para outro processo que eu vou falar mais à frente. Então, pois bem, aí aqui vem, baixa isso aqui, e aí aqui já é um outro processo, onde naquele lugar, né, a massa da mandioca vai ficar seca. De um dia para o outro eles deixam. E aí passado ali, eles vêm, e nessa área aqui é onde eles pegam as suas peneiras. Tem aqui uma peneira, essa aqui, e aí eles pegam, jogam a massa aqui, peneiram. Depois de peneirar aqui, né, depois que aquela massa, né, que veio da mandioca, virou aquela massa, e aí ele vai para um outro processo. Esse processo é conhecido como processo de escaldar. E aí eles trazem aqui, né, para esse forno. Aí eles vêm até esse forno. Chegando nesse forno, né, aí há um outro processo de escaldar. Terminou aqui esse processo, a farinha ainda não está pronta. Ela vai passar para outro processo. É retirada toda a farinha daqui, joga-se na peneira de novo. Vem aqui, aí depois dela escaldada, peneira novamente, né, pega a farinha, joga aqui. O forno já vai estar numa temperatura adequada. E aí que vai começar o processo
né, de secar a farinha. Pois bem, depois que ela secar, aí ela vai ficar assim, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, tem um pouquinho aqui. Depois que terminar de secar, né, depois de passar por todo esse processo, aí a farinha fica assim, ó. Como vocês podem observar, ó. E aí, está boa, né, para o consumo. Bem sequinho! Galera, a gente fala disso e isso é um trabalho muito cansativo, porque a gente só mostrou o processo que acontece na casa de farinha. Mas tem um roçado, tem a plantação, tem o arrancar a mandioca, que eles vão lá, os trabalhadores, né, e carregar. Então tudo requer um processo até você chegar no material final, a farinha propriamente dita, aquela que você conhece. Pois bem, então há um processo, há um trabalho muito cansativo. E isso é a realidade de muitas pessoas aqui no norte. Isso é a realidade de muitas pessoas nos interiores. Isso é a realidade de muitos irmãos em Cristo. Esses irmãos, eles trabalham, se dedicam, é um trabalho cansativo, é um trabalho pesado, mas depois, né, com o passar do dia, de uma labuta dessa, eles ainda têm força para ir para o culto, adorar a Deus e louvar ao Senhor. Então, você percebeu os processos que é passado até chegar a um produto final. E é com isso que a gente vai conversar agora. Pois bem, pessoal, falando acerca de processo, estamos nós aqui agora para nós entendermos acerca da palavra de Deus. Nós falamos de processo, nós falamos de como a farinha é processada até chegar, né, na farinha propriamente dita que você conhece. E eu quero destacar um texto da Bíblia Sagrada do qual Paulo escreveu, né? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, Paulo escreve: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Pois bem, nós pegamos esse texto e nós aplicamos para o novo convertido. E sim, essa é a forma correta de nós aplicarmos daquilo que Paulo falou. Não precisa uma exegese, né, uma hermenêutica bem trabalhada em cima desse texto, porque ele já é bem claro, ele já é bem nítido. Pois bem, o que eu quero tratar com você é sobre processos. Se alguém está em Cristo, primeiramente essa pessoa que se converteu ao cristianismo, ela tem que ter a consciência do seu novo nascimento e aí encarar novos processos. Então é uma pessoa que tem que ter na cabeça que está em Cristo. Se agora eu estou em Cristo, eu sou nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aquela velha natureza, agora eu vou entrar em um trabalho, agora eu vou entrar em um processo de mortificar a vontade da carne, né? Lutero diz uma frase assim: eu pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas eu descobri que o infeliz sabia nadar. Por isso, todos os dias eu estou correndo dele para que ele não me alcance. Pois bem, eu quero que você entenda que na vida do cristão há processos. Agora que eu estou em Cristo, eu vou entrar num processo que eu classifico ele de processo de desintoxicação. É um processo de limpeza, onde todas aquelas marcas que o mundo me pregou, onde todo aquele pensamento mudando, aquele pensamento carnal, onde tudo aquilo veio atrelado em mim, agora eu vou entrar num processo de limpeza, entendendo as ações do Espírito Santo. Assim como uma mandioca estava toda suja, ela vai entrar num processo de limpeza, um processo de raspagem, um processo de lavagem. Pois bem, e aquilo não é o material final, ela vai passar por um processo de trituração, ela vai passar por um processo de prensa, ela vai passar por um processo de peneira, ela vai passar por um processo de ser escaldada assim para se tornar a farinha. Então, há processos, na vida do cristão também há
processo. Nós vamos passar por situações, sim, onde nós vamos ter que passar pela limpeza, onde nós vamos ter que passar por uma trituração, sabe? Onde nós vamos ter que passar por uma prensa, onde nós vamos ter que passar, quem sabe, por um período, sabe, de escaldar, um período desconfortável, mas sim para tirar um produto final, um produto bom. Então nós estamos nesse processo, nessa vida contínua. É um processo, sabe, de continuidade. O cristão, ele nasce em Cristo e ele tende a crescer, entendendo a cada processo. Eu quero destacar algo para vocês nesse momento. Respeite o processo que você está passando. Talvez o seu processo ainda não seja o objetivo final, ainda não chegou lá, mas você está galgando e está avançando em Cristo. Então olhe para trás e veja o quanto que você já cresceu, o quanto que você já aprendeu, entendendo que você é uma nova criatura e que precisa caminhar, que precisa avançar e que precisa entrar mais fundo e ter um entendimento daquilo que Deus quer para você acerca da sua vocação. Então você precisa entender os processos. Você é alguém que precisou ser conduzido, foi alimentado, foi ensinado a respeito da salvação, a respeito da cruz, a respeito da fé, né? Entendendo cada processo de sua vida, chegando a um ponto que agora você é discipulado, formado e treinando outras pessoas, né? E aí sim, esse processo é contínuo, ele não deve parar, né? Jesus disse, Marcos 16:15, ide por todo o mundo e pregue o evangelho a todas as pessoas, a toda criatura. Então esse é o nosso trabalho, né? Mateus 28:19 diz, portanto, ide, fazei discípulos, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por todas as nações, pregar o evangelho, fazer a vontade de Deus, viver aquilo que Deus projetou. Mas há processos que nós devemos passar, há circunstâncias que nós vamos passar. Isso nos leva a um crescimento espiritual, isso nos leva ao amadurecimento espiritual. O que eu vejo muitas vezes são pessoas que não respeitam o processo e quando estão na metade do caminho, a fim, sabe, quando é projetado para receber algo, para entrar em uma nova fase, elas acabam desistindo. Por quê? Porque não respeitam o processo, porque não são orientados acerca de processos. Então, se alguém está em Cristo, nova criatura é um novo nascimento. Essa pessoa nasceu de novo, agora é uma nova carreira. Ela pode ser uma pessoa que tem 40 anos de idade, já tem uma experiência. Não, mas agora ele é um neófito na fé, ele é um novo na fé, ele vai ter que aprender o beabá, os princípios elementares da fé e de como seguir nessa caminhada. Vai descobrir acerca da sua vocação, vai descobrir acerca do seu chamado e do que ele tem que fazer e viver aquilo que Deus projetou e chamou ele para viver. Então entenda os processos, eles são muito importantes, ok? Há uma matéria bruta que precisa ser trabalhada, há um diamante que precisa ser trabalhado, uma pedra preciosa que precisa ser trabalhada. E ela tem que ser, sabe, uma pessoa que se permita o processo, tem que ser uma pessoa que tem que entender, eu vou passar por processo. O próprio Cristo disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então se o nosso Senhor falou que nós vamos passar por dias difíceis, ok, são os processos de nossas vidas, mas isso nos levará ao nível de amadurecimento, ao nível de crescimento espiritual, e assim nós vamos ter mais firmeza, mais solidez em fazer o trabalho de Deus e viver aquilo que Ele confiou, aquilo que Ele escreveu para nós. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Ide na cabeça, se inscreva nesse canal, compartilhe essa mensagem com as pessoas, deixe nos comentários algo relacionado sobre o ID e vamos pregar o Evangelho. Que Deus te abençoe e entenda o processo em nome de Jesus. Valeu!